Graça, paz e misericórdia da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, dia 13 de novembro de 2023, estamos no projeto Leia a Bíblia Comigo, no livro de Jonas, no capítulo 4. Que diz o seguinte: com isso desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. O nosso devocional de hoje traz o título de modo contrariedade, quando o ser humano entra em modo contrariedade, né? É o que estava acontecendo com Jonas. Jonas entrou no modo contrariedade, né? Com isso, capítulo 4, verso 1. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. Com isso que? Vou ler o capítulo anterior para contextualizar. Verso 5 e verso 10. No capítulo anterior, a gente viu verso 5. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. E viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não o fez. E aí a gente entra no capítulo 4, com o modo contrariedade de Jonas. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: é razoável essa tua ira? Vou ler novamente o verso 4, a pergunta que Deus faz para Jonas, diante do modo contrariedade dele. E disse o Senhor: é razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada e repousou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta e esta se secou. E nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? É razoável esta tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu? E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais?
Então a gente vê aqui, a partir do versículo 6, a lição do Senhor para Jonas, né? Colocando pessoas acima de qualquer coisa, que as pessoas, elas são importantes, né? Deus ama pessoas, queridos. Deus, Ele ama pessoas, né? Que lição preciosa de Jonas 4, né? Jonas, ele tem uma reação adversa, uma reação desalinhada do propósito de Deus para todo ser humano, né? E por que será que Jonas entrou no modo contrariedade? Quando ele viu que, diante da reação do povo ninivita, Deus alcança aquele povo com a misericórdia, retrocede, volta atrás na palavra que tinha dado de destruição, né? Por que Jonas teve esse modo contrariedade, né? Queridos, ele era um profeta e, como profeta, tinha uma palavra também de Deus sobre a sua vida, que tudo que ele profetizasse, toda a revelação do futuro precisava ter cumprimento. Então a preocupação de Jonas estava apenas com seu umbigo. A preocupação dele era que a sua mensagem seria não cumprida. Todo profeta com autoridade precisa ter a sua palavra validada por Deus com o cumprimento da profecia. E aí a profecia não iria se cumprir. Lembra? 40 dias ele pregou em toda Nínive, dizendo a mensagem que Deus havia mandado, e a mensagem era: vocês têm 40 dias, daqui 40 dias Deus vai destruir a cidade. Então ele se preocupou consigo mesmo. E quando ele se preocupa consigo mesmo, ele esquece da chamada, da vocação, do propósito de Deus na vida dele, e ele desalinha a sua vontade com a vontade de Deus. Seu coração deveria ter se alegrado com a resposta do povo à sua mensagem, mas ao contrário, ele entrou em modo contrariedade, né? Hoje a gente sabe, por meio do livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, no capítulo 15, verso 10, que os anjos do Senhor, eles fazem uma grande festa quando um pecador se arrepende, quando um pecador alinha a vida dele à vontade de Deus, ao plano de Deus. O céu fica em festa quando uma pessoa vem para Jesus, quando uma pessoa se arrepende dos seus pecados e quando ela se entrega para o Senhor. Jonas não tinha entendido que nada pode impedir, queridos, a mensagem do amor de Deus, a mensagem de misericórdia, a mensagem de compaixão de Deus. Quando a mensagem ela é pregada, o resultado é que o Espírito Santo convence do pecado, da justiça, do juízo. E quando isso acontece, a pessoa, ela se arrepende genuinamente e se volta para Deus. Então Jonas aprende no final do capítulo, né, que pessoas são mais importantes de qualquer outra coisa. Tinha 120 mil pessoas, sem diretrizes religiosas. E essas pessoas, elas eram muito mais importantes para Deus do que os sentimentos pessoais que Jonas tinha. Então, o modo contrariedade de Jonas, né, se dissipa diante da fala, né, que Deus dá para ele. Como da mesma maneira como ele tinha ficado irado porque a planta havia morrido, e aí Deus dá essa palavra para ele: e não hei de eu ter compaixão
da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Jonas aprendeu a dar valor a uma planta, mas ainda não teve compaixão, não tinha entendido, que a compaixão de Deus, ela se estende a todas as criaturas, a todas as pessoas. 120.000 pessoas estavam sem sentido e propósito. E essas pessoas, quando se arrependeram, elas foram objeto digno da compaixão, da misericórdia do próprio Deus. Elas estavam acima do próprio conforto do profeta. Que Deus nos alinhe à sua vontade, Que a gente saiba, quando estamos em modo contrariedade, se é justo o nosso modo contrariedade, Que possamos fazer a pergunta do versículo 4. É razoável esse nosso modo contrariedade? É razoável a nossa ira? Quantas vezes nós nos iramos? E precisamos nos perguntar, assim como Deus perguntou para Jonas, é razoável a tua ira? O que é mais importante? Que nós possamos meditar sobre isso. Querido Deus, amado Pai, nós nos apresentamos a Ti nessa manhã. Queremos Te agradecer, Senhor, queremos Te honrar, Te adorar. Nós adoramos o Senhor na beleza da Tua santidade. Te adoramos porque Tu és o Criador dos céus e da terra. Te adoramos porque Tu és esse Deus de compaixão, esse Deus de misericórdia, esse Deus que derrama sobre nós graça, que é o Teu favor imerecido, não porque mereçamos, Pai, mas simplesmente porque o Teu amor nos alcança e por isso, Paizinho, nós Te adoramos. Queremos louvar o Teu nome, Senhor, por este dia, por este sol, Pai, que vai brilhar, pelos animais, ó Deus, que cantam, Senhor, que estão aqui, ó Deus, louvando e adorando o Teu nome, Pai. Queremos Te louvar, Senhor Deus, por esta oportunidade que temos de Te amar e servir mais um dia, porque o sol está nascendo e a Tua misericórdia ela está se renovando para nós, nos dando oportunidade, Pai, de alinharmos a vida contigo. Por isso Te louvamos, Pai, por esta grande misericórdia. Queremos Te agradecer, meu Deus, pela nossa vida, pela saúde, pela alegria de Te servir, ó Pai. Queremos Te agradecer pela nossa família. Te agradecemos, Deus, pelo nosso trabalho, pela fonte de provisão que o Senhor tem dado para nós. Pai, Te agradecemos, Deus, pela salvação em Cristo Jesus. Muito obrigada, Senhor. Obrigada, meu Pai. Nós Te agradecemos, Deus. Somos gratos por tudo que Tu tens realizado, Pai, até aqui. Te agradecemos por esta palavra maravilhosa que lemos, Pai, que traz essa grande lição, que Tu amas pessoas e não coisas, Pai, que as pessoas são importantes ao Teu olhar. Te agradecemos, Pai, por esta mensagem, Pai, por esta palavra, Pai. Queremos, Senhor Deus, pedir perdão ao Senhor. Pai, eu Te peço perdão se no dia de hoje, em algum momento, eu vou Te entristecer com a minha fala, com a minha atitude. Pai, eu desde já Te peço perdão, Deus. Peço perdão a Ti, Pai, se o meu coração em algum momento ficará em modo contrariedade. Eu peço perdão a Ti se no dia de hoje, Pai, eu vou me perder, ó Deus, nos meus pensamentos. Pai querido, eu Te peço perdão, Deus. Eu Te peço perdão, Pai, antecipadamente, Deus, por algo que eu venha, ó Deus, cometer. E eu peço, Deus querido, que o Senhor
Me livre de pecar contra o Senhor, ó Pai. Me livra, Deus, de cometer, ó Pai querido, um deslize na Tua presença. Me livra, Deus, de entristecer Teu coração, de entrar em modo contrariedade, de me irar. Pai, de colocar, ó Deus, as coisas acima das pessoas. Pai, eu te peço perdão, Senhor. Me perdoa, Deus. Paizinho querido, quero interceder a Ti, Pai, pelas vidas, ó Deus, que o Senhor tem colocado na minha vida, Pai. Quero interceder nesse momento pelos enfermos, aquelas pessoas que se encontram enfermos, Pai. Ó Deus de poder e de graça, vem com Tua boa mão de misericórdia, Tua compaixão, curar as enfermidades, porque a Tua palavra nos ensina, meu Senhor, que Jesus Cristo levou na cruz todas as nossas enfermidades, que Tu és aquele que nos sara, que nos cura, é o que diz a Tua palavra em 1 Pedro. Tu és Jeová Rafá, aquele que tem cura para o nosso físico e cura para a nossa alma. Pai, oro a Ti pela minha sobrinha Carla Fabiana, sua mãe Ivete, sua filha Valentina, Cláudia, Patrícia, suas irmãs. Eu oro por esta família, Deus, na luta contra o câncer, que eles possam ter vitória do Senhor, Pai, que eles possam crer, que eles possam, Senhor Deus, se render ao Senhor, que é Deus soberano sobre todas as coisas e pode trazer, ó Deus, cura para aquelas vidas, Pai. Eu oro pela cura do Ingo, a cura do pastor Marcos. Paizinho querido, eu intercedo para que haja cura, Pai. Ó Deus de poder e de graça, abençoa, Senhor. Abençoa, Deus, no dia de hoje as crianças que virão para o projeto, que nós iremos atender aqui no projeto, Pai. Deus, que cada criança seja alcançada com a Tua boa mão, Pai. Se houver alguma doente, que o Senhor esteja trazendo cura, Pai. Deus, eu oro pelas famílias, pelos pais dessas crianças. Deus, toda dificuldade, Pai, toda luta, toda tribulação que elas possam estar passando, eu coloco a vida delas diante do Senhor. Peço que o Senhor esteja sobre a vida delas, Pai, trazendo, Deus, provisão, trazendo libertação, trazendo salvação, trazendo cura e cura com abundância. Pai querido, que essas famílias possam conhecer ao Senhor, o Deus vivo e verdadeiro. Ó Deus de poder e de graça, tenha misericórdia, Pai, dessas famílias, Deus. Senhor, eu oro a Ti, meu Deus, pela vida dos meus familiares, Pai. O Senhor os conhece, o Senhor sabe. Deus querido, eu coloco cada um diante do Senhor. Aqueles que ainda não conhecem o Senhor, que eles possam conhecer, Deus. Que haja salvação para a vida deles, Pai. Pai querido, eu oro a Ti pela vida do meu pai, obrigada pela vida dele. Que ele tenha alegria do Senhor, de estar com seus filhos, que ele tenha saúde, Pai. Eu oro por ele, oro pelos meus irmãos, meus sobrinhos. Senhor, que o dia de hoje, Pai, possa ser um dia abençoado. Pai, eu oro a Ti, ó Deus, pela vida da Tua igreja, pelos jovens e os adolescentes que foram tremendamente tocados, Pai, na série de conferência. Que eles possam, querido Deus, meditar em tudo aquilo que o Senhor falou ao coração deles, Pai. E que eles possam, Senhor Deus, viver para a missão, viver com propósito e com sentido. Pai, na autoridade do nome de Jesus, derrama sobre eles, Pai, a Tua graça e o Teu poder no dia de hoje. Eu oro pelos meus amigos de perto e os amigos de longe, Pai. Abençoa a vida deles, Deus. Cuida da vida deles, Pai. Protege, livra, Senhor Deus, e que eles sejam tocados pelo poder da Tua palavra no dia de hoje, Deus.
Abençoa, Pai. Abençoa, eu entrego para Ti o dia de hoje, a minha ida a Joinville. Leva-me em segurança e traga-me em segurança, Pai. E que tudo que fizermos seja para o louvor e honra do Teu nome. Em nome de Jesus. Querido, lembra de ser bênção na vida de alguém, de ser Jesus na vida de alguém. Lembra de amar e até amanhã, se Deus nos permitir.